Bem-vindos de volta ao canal Dela Resumida. Essa garota é extremamente disciplinada em otimizar seu tempo. Ela estuda todos os dias, lendo enquanto corre para a escola, escolhe alimentos de fácil digestão e termina o almoço em apenas 7 minutos, exceto pelo tempo em que bebe água. Chega a estudar 17 horas antes de dormir para minimizar qualquer desperdício de tempo. Durante um teste, ela decidiu comer pó de café. A An é uma excelente aluna, e os garotos da escola a desafiam para comparar habilidades. Um desses garotos corre para a escola de skate todos os dias e vê que Anin consome um pacote de café em pó diariamente. Eles decidiram competir e ele, para se destacar, começou a consumir 2 pacotes. Certa vez, ambos foram chamados à lousa para resolver questões difíceis. Anin fez os cálculos com calma, provocando o colega, mas respondeu corretamente, marcando sua vitória. Depois disso, cada um seguiu seu caminho, sem querer ver o outro novamente. Um tempo depois, surgiu uma notícia inesperada na vida dela. O herdeiro de um famoso cassino em Macau foi à Coreia para realizar uma cirurgia plástica com um dos cirurgiões mais renomados do país. Embora o médico estivesse muito confiante no procedimento, durante a operação houve um sangramento intenso e o coração do paciente parou. O médico realizou manobras de ressuscitação e chamou uma ambulância, mas era tarde demais. Essa médica, que antes era amplamente reconhecida e premiada, viu sua vida mudar radicalmente após o incidente. Durante a investigação, descobriu-se que o vídeo da cirurgia tinha falhas, o que levantou suspeitas de sabotagem. A polícia encontrou traços de anticongelante no corpo da vítima, suspeitando que alguém tenha injetado a substância durante a cirurgia, o que causou o colapso do paciente. Durante o julgamento, um frasco de anticongelante com as impressões digitais do médico foi encontrado no lixo da clínica, tornando as acusações ainda mais sérias. Com provas concretas, o médico teve que enfrentar processos e pagar indenizações vultosas, acumulando uma dívida de 10 bilhões de won, levando-o a uma situação de desespero. A vida de Hana, uma cirurgiã em um hospital, também tomou um rumo sombrio após acontecimentos semelhantes, levando ambos ao fundo do poço. Em todo o hospital, ninguém trabalhava tanto quanto ela. Anin passava 17 horas diárias realizando cirurgias, e os colegas frequentemente a sobrecarregavam com tarefas que eles próprios evitavam. Mesmo exausta, ela continuava sendo vista como a médica menos talentosa. Nos raros momentos em que conseguia uma folga, sua mãe tentava preparar uma refeição especial para ela, mas Anin quase sempre era chamada de volta ao hospital. Além do cansaço físico, ela enfrentava críticas constantes dos médicos mais velhos, que passavam o dia apontando falhas e a repreendendo. Ela pedia desculpas com mais frequência do que realizava cirurgias, enquanto os superiores ignoravam as dificuldades que enfrentava, inclusive a rejeição de sua tese. Uma amiga sugeriu que ela descansasse para evitar problemas de saúde, mas após uma noite inteira de trabalho, Anin desmaiou na rua e foi diagnosticada com colecistite aguda. Depois da cirurgia para remover a vesícula biliar, sua vida parecia desprovida de luz, o que a levou a buscar ajuda psicológica. Em um momento de grande desespero, antes de desmaiar, quase foi atropelada por um caminhão. Anin chegou a pensar em desistir de tudo, mas o veículo parou a tempo. Após ser diagnosticada com depressão, Anin, que sempre se considerou resiliente, ficou surpresa. Mesmo com o tratamento recomendado, ela comprou uma cerveja para tentar aliviar a tristeza sozinha. Ao visitar uma ala do hospital, encontrou um antigo colega de escola que também passava por um momento difícil. Ele era o famoso cirurgião plástico que estava envolvido em um escândalo, e ambos já haviam sido rivais. Os dois competiam ferozmente desde o ensino médio, quando An conquistou o primeiro lugar nacional nas provas de entrada. Anin sempre foi dedicada, organizando-se com rigor e aproveitando cada minuto para estudar. Mudou-se para Seul com a mãe, onde reencontrou seu maior rival na nova escola. Esses dois competidores não podiam coexistir em paz. Durante os estudos, Anin permanecia focada, enquanto seu rival a provocava, usando até um skate para se exibir. Ambos acabaram se separando após a formatura, prometendo nunca mais se verem. No entanto, em uma reviravolta, ele reapareceu alugando um quarto na casa dela. Quando perceberam que eram antigos rivais, reacenderam as tensões e não conseguiam esquecer os conflitos do passado.
Na época do colégio, o rival era consumido pelo desejo de superar Annie, mas ela continuava a ocupar o primeiro lugar. Nos exames intermediários, ele acabou em segundo, mesmo após tentar recuperar o orgulho com provocações. Agora, alugando um quarto na casa de Annie, ele se viu encurralado. Se cancelasse o contrato, perderia o depósito. Annie, ciente de sua situação, o ignorava, tornando sua presença ainda mais incômoda. Annie parecia indiferente à situação, mas essa atitude só irritava ainda mais o antigo rival, deixando claro que, mesmo na vida adulta, a competição entre eles estava longe de acabar. Com um tom descontraído e brincalhão, ele revelou a Annie que ainda devia 3,7 bilhões de won, apesar das dívidas que já havia pago. Annie, surpresa, se inclinou para ouvir, esperando que o antigo colega estivesse tentando ganhar sua simpatia. No entanto, ele ainda não havia contado toda sua história trágica. Bocejando, Anam provocou o antigo rival, que parecia deprimido e desconfortável com a proximidade, sugerindo que mudaria de andar e alugaria outro quarto, ainda que este tivesse vazamentos e chovesse a noite toda. No entanto, enquanto o processo judicial ainda estava em andamento, os proprietários recusavam-se a liberá-lo do contrato. A solução encontrada foi pedir ajuda a um anestesista que se ofereceu para ser um intermediário. Ele acreditava que, com essa ajuda, poderia provar sua inocência e, assim, aceitou trabalhar no hospital, onde continuou a provocar Annie constantemente, mesmo com ela resistindo. Os dois competiam de forma intensa, trocando provocações em vez de palavras gentis. Ele via o esforço de Annie e achava que ela levava tudo a sério demais. Annie, por outro lado, sabia que, apesar das fraquezas do colega, sua situação também não era muito melhor. Seus superiores eram bons em empurrar as responsabilidades para ela o tempo todo. Certo dia, a filha do gerente-geral precisou de uma cesariana e, percebendo suas limitações, o superior de Annie a arrastou para a sala de cirurgia. Durante o procedimento, ele falhou repetidamente ao tentar fechar os vasos sanguíneos, justificando-se ao dizer que eram finos demais. No fim, coube a Annie finalizar a operação. Após a cirurgia, Annie procurou um psicólogo, pois sentia o peito apertado e o coração dolorido. O médico explicou que a depressão, embora seja uma doença psicológica, pode causar sintomas físicos. Ele a aconselhou a cuidar do corpo e da mente para evitar um colapso. Ao retornar ao hospital, Annie percebeu que, apesar da cesariana bem-sucedida, havia marcas de pinças no braço da paciente, causadas pelo colega, que jogou a culpa em Annie, alegando que ela era responsável pelo procedimento. Irritada, Annie percebeu que ele continuava a pedir descaradamente que ela assumisse toda a culpa, chegando ao ponto de sugerir que ela se ajoelhasse para pedir desculpas ao diretor-geral. Indignada, Annie finalmente se posicionou contra o colega. Em resposta, o superior ficou irritado e quis retaliar. Contudo, Annie foi defendida pela mãe, que ficou horrorizada ao ver o impacto da pressão do trabalho na saúde da filha. Annie tentou explicar sua situação profissional e sua luta contra a depressão, mas a mãe se recusou a acreditar, culpando o hospital por tudo. Magoada, Annie saiu, sentindo-se ainda mais sozinha. Assistindo a tudo, seu antigo rival, que inicialmente ficará apenas observando, teve uma pontada de pena. Mais tarde, ele a encontrou e, hesitante, a convidou para beber. Annie concordou, mas propôs que abrissem 3 garrafas, o que ele aceitou, ainda competindo. Ele tirou o casaco e o ofereceu a Annie, que usava apenas a bata de cirurgia. Os dois, ainda um pouco embaraçados, se afastaram para um lugar onde poderiam beber em paz. Mesmo ao beber, eles continuaram com a velha rivalidade, competindo para ver quem resistia mais. Anian decidiu aceitar a derrota. Ela sentia que sua situação era menos triste do que a de seu colega rival, pois pelo menos ela havia escolhido renunciar, enquanto ele continuava a ser alvo de provocações e acusações de outras pessoas. Annie começou a perceber como também era constantemente alvo de calúnias e desprezo dos outros. Aline comentou com sinceridade que, embora suas provocações parecessem infantis, ele não era uma pessoa maldosa e se sentia tocado ao ver o sofrimento de Annie. Ele mencionou que, em meio à tristeza, acreditava que bastava se esforçar e correr em direção aos seus objetivos para colher recompensas, mas a realidade mostrou-se diferente. Mesmo tendo sido uma excelente aluna de medicina, os desafios persistiam.
À noite, enquanto bebiam e conversavam, os dois começaram a recordar o ensino médio e as dificuldades que enfrentaram, até mesmo falando sobre como ele sempre sonhou em deixar de lado o sabor entediante do macarrão instantâneo. An sugeriu um gesto espontâneo e, com um toque de nostalgia, propôs que eles tocassem as testas como um gesto de coragem. Surpreendendo Annie com um golpe forte, ele riu ao vê-la cair. Nesse momento, Annie recebeu uma mensagem de sua mãe, que havia encontrado remédios para a depressão no quarto da filha. Finalmente, sua mãe começava a compreender seu sofrimento e mandou uma mensagem carinhosa, dizendo que preferia uma filha saudável do que bem-sucedida. O apoio inesperado da mãe fez Annie chorar. Aline, ao vê-la se emocionando, também não conteve as lágrimas. Os dois se abraçaram, encontrando um pouco de conforto mútuo naquele momento silencioso. No dia seguinte, ao se reencontrarem, ficaram um pouco envergonhados, mas prometeram continuar se apoiando. Annie, comovida, desejou que ele logo encontrasse a paz e superasse a depressão. A família de Annie, buscando ajudá-la, começou a preparar refeições especiais e trazer remédios, o que, embora bem intencionado, aumentou sua sensação de pressão. No entanto, o caso de Trão-Nugo seguia em frente, e embora o advogado não conseguisse provas para explicar a presença de um frasco de remédio suspeito na clínica, o anestesista que antes evitava testemunhar subitamente concordou em ajudar. Essa reviravolta inesperada foi uma nova esperança. Na mesma noite, um estranho tentou invadir a casa de Aneu, quebrando o vidro da porta, mas não levou nada. Após o susto, Aline resolveu se afastar um pouco de Annie. Mesmo assim, os dois ainda passaram uma noite tranquila juntos, lembrando dos tempos de escola e tomando sorvete ao ar livre, apreciando o céu noturno, como se fossem jovens novamente, despreocupados e protegidos. Refletindo, Annie percebeu que, embora tivesse perdido sua posição no hospital, sentia-se mais livre do que nunca. Decidiu então aproveitar um pouco da vida, algo que sempre adiava. Planejaram passeios juntos, incluindo uma parada para comer bolos de arroz apimentados, pois, segundo Aline, a comida picante ajudava a aliviar o estresse. Eles seguiram para uma área de jogos e se divertiram, jogando sem parar. Quem diria que Annie era tão boa nos jogos e, com seu lado competitivo, desafiou Aline até o fim. Eles riram ao ver a habilidade um do outro, sentindo-se novamente como adolescentes. Ao final, Annie pediu para tentar a máquina de dança, algo que sempre quis experimentar, mas nunca teve coragem. Naquela noite, os dois dançaram com intensidade, soltando gargalhadas e aproveitando a companhia. Vestindo-se de forma simples e leve, sentiram como se tivessem voltado aos tempos de escola, sem arrependimentos. Após essa noite, Annie sentiu-se leve e feliz como nunca. Anne refletiu sobre como ela já havia arriscado a vida antes. Ele suspirou, percebendo que talvez fosse hora de aprender a viver de forma mais leve. Aneu, sempre acolhedora e afetuosa, era a única pessoa que nunca a pressionava, dando-lhe o espaço para ser quem realmente era. Pensando em como sua antiga amiga confiava nela e no encorajamento que lhe dera, Annie sentiu-se motivada a mudar sua visão sobre o futuro. No entanto, quando percebeu que seu pagamento de licença era bem menor do que o esperado, ela ficou indignada e quis exigir justiça, mas sabia que provocar mais conflitos poderia trazer problemas ainda maiores. O mundo médico é pequeno, e Annie temia que, se irritasse os superiores novamente, seria ainda mais difícil encontrar novas oportunidades. Assim, ela seguiu o conselho de Aneu e procurou antigos colegas, esperando que se unissem em um protesto contra a injustiça nos salários. Contudo, eles estavam receosos de confrontar os superiores e pediram que Annie não os envolvesse. Ao passar pela casa de Aneu com um saco de frutas, ela ouviu seu irmão e mãe conversando, preocupados com a possibilidade de serem prejudicados por abrigarem alguém envolvido em um processo judicial. Silenciosa, Annie se retirou, com uma sensação de tristeza e isolamento. De volta à sua casa, sua mãe a aconselhou a manter distância de certos colegas, especialmente daquele jovem problemático. Annie percebeu que todos ao seu redor estavam cada vez mais desconfiados e desejou poder tranquilizar Aneu, mas ao tentar escrever uma mensagem, percebeu que nem sequer tinha o número dela. Logo depois, seu advogado ligou para informar que o anestesista, que anteriormente havia concordado em testemunhar, desistira de comparecer ao tribunal. Desesperada, Annie correu ao hospital,
mas foi informada de que ele havia pedido demissão e ela começou a temer que o processo fosse perdido. Em meio à angústia, ela decidiu aliviar sua ansiedade com um pouco de álcool. No dia do segundo julgamento, a testemunha ausente complicou ainda mais o caso. O promotor argumentou que o réu não estava disposto a assumir a responsabilidade, e o advogado de defesa pediu um adiamento. Nesse momento, Annie entrou na sala com documentos que poderiam provar a inocência de seu colega, fruto de uma noite inteira de pesquisa. Ela havia encontrado um caso semelhante, em que uma vítima havia tomado anticoagulantes antes da cirurgia, o que prolongou o tempo cirúrgico, sem qualquer culpa do médico. Apesar de as evidências não serem aceitas imediatamente, elas deram esperança para o próximo julgamento. Ao sair do tribunal, Annie foi cercada por repórteres, mas acabou tropeçando. Seu amigo correu para ajudá-la, e juntos saíram da multidão em silêncio, cada um pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Mais tarde, ao cuidar dos machucados dela, ele sugeriu que fossem ver o nascer do sol, algo que Anne sempre adorou. Embora o tempo estivesse nublado, aquele momento trouxe uma sensação de paz para ambos. E Annie sorriu, aliviada por sentir-se, finalmente, à vontade ao lado de alguém que, apesar de tudo, sempre lhe dava apoio. Os dois continuavam esperando o sol nascer, ambos acreditando que a luz acabaria surgindo e que suas vidas sairiam, finalmente, das sombras para contemplar um novo horizonte. Depois, saíram para comer algo e provocar o carregador de segurança antes de retornar. Ao voltar, Annie já havia adormecido encostada na parede. Ele havia passado noites em claro ajudando-a a encontrar informações para a pesquisa que poderia mudar sua situação no trabalho, e isso o deixou exausto. Anne negociou com a proprietária para que eles pudessem descansar ali um pouco, e ela concordou. Cuidando para não acordá-los, ele manteve-se quieto. Percebeu que a Neu estava um pouco fria enquanto dormia e gentilmente colocou uma jaqueta sobre ela. Inesperadamente, Annie se aproximou e deitou-se em seu colo. Ele, um pouco envergonhado, tentou desviar, mas logo cobriu-a com sua própria camisa para aquecê-la. Ele a observou com carinho enquanto ela descansava e, quando ela acordou, foram jantar juntos. Durante a refeição, ele recebeu um telefonema informando que sua clínica havia sido vendida, o que trouxe algum alívio. Annie, percebendo que ele devia ter passado por dificuldades financeiras para pagar as dívidas, admirou a forma como ele sempre encontrava uma maneira de ajudar os outros, mesmo quando enfrentava suas próprias lutas. Enquanto isso, a mãe de Annie acreditava que a filha estava se distraindo com amigos, mas um deles apareceu em casa para explicar que Annie não havia ido com ela, o que deixou a mãe preocupada. Quando Annie voltou para casa, um amigo comentou de brincadeira que ela era o primeiro amor de Annie. Em seu quarto, ele refletiu sobre essa frase, desejando secretamente ser realmente o primeiro amor dela. Naquela tarde, Annie propôs que fossem ao terraço tomar um café, mas Annie, tímida, sugeriu um passeio, e ele ficou animado com a ideia. Ao voltar para casa, se arrumou cuidadosamente, escolheu suas melhores roupas e colocou um chapéu para se sentir mais confiante. Seus irmãos até tentaram ajudá-lo com o visual, resultando em uma cena divertida em que quase tropeçaram ao puxar o chapéu dele. Finalmente, Annie apareceu, vestida de forma muito bonita, e ele ficou encantado ao vê-la. Enquanto conversavam sobre o passado, ele contou sobre o dia em que, no colégio, um ventilador barulhento atrapalhava o estudo da turma. Annie, ousada, subiu na mesa para desligá-lo, quase caindo. Naquele instante, ele havia tentado segurá-la, o que gerou uma série de provocações dos colegas. Apesar de ter machucado o pulso após a queda, Annie continuou estudando com a mesma dedicação, escrevendo com a caneta na boca, pois a mão estava imobilizada. Ele a ajudava sempre que podia, pegando livros e acompanhando o ritmo dela. Enquanto lembrava dessas memórias, ele percebeu como sempre havia sido cuidadoso e presente em sua vida, mesmo sem grandes gestos. Quando estavam prestes a se despedir, Annie pareceu hesitante, como se quisesse dizer algo importante. Ele ficou nervoso, achando que ela poderia estar prestes a confessar algo. Mas, com uma piscadela, ela apenas riu e comentou sobre seu primeiro amor, esclarecendo que tudo não passava de uma brincadeira de amigos. No final, Annie mencionou um encontro às cegas que teria no dia seguinte, mas ele sentiu um leve desconforto ao pensar que talvez a ideia de ser o primeiro amor dela fosse apenas uma ilusão.
Na manhã seguinte, Annie colocou uma roupa nova e se preparou para sair, exibindo um leve ciúme de forma descontraída. Ele não queria ver Annie envolvida com outra pessoa e, disfarçando seu descontentamento, provocou um pouco, mas logo percebeu que isso só o entristecia. Quando Annie contou que o homem com quem sairia era divorciado e tinha um filho, e que a conversa entre eles não fluía bem, ambos acabaram admitindo estar de mau humor. Para amenizar a situação, ela sugeriu que fossem tomar uma cerveja juntos. Assim, abriram as latas, e entre um gole e outro, reclamaram de como a vida podia ser irônica e complicada. Mesmo diante da tristeza, ela incentivou Annie a manter a cabeça erguida e a acreditar que as coisas iam melhorar. Depois de algumas cervejas, ele trouxe uma garrafa de uísque que guardava há tempos. Annie, já um pouco embriagada, encostou a cabeça no ombro dele, e ele, quase sem perceber, tentou tocar sua mão, mas recuou. A proximidade o deixava dividido. Ele queria se aproximar ainda mais, mas temia complicar a situação dela. Na manhã seguinte, os dois receberam uma ligação para uma entrevista em um hospital. Na noite anterior, em meio à embriaguez, ele a havia incentivado a enviar o currículo para uma vaga em Hanoi e, sem perceber, acabou enviando também para um hospital mais distante. Ainda assim, ele a confortou e aumentou sua confiança para encarar essa oportunidade, embora sentisse que ela ainda não estava completamente pronta. Logo após a confirmação da entrevista, contudo, veio um novo aviso. O hospital havia cancelado a entrevista, temendo problemas devido ao histórico de Annie em seu emprego anterior. Arrasada, Annie confessou ao amigo que se sentia perdida e que parecia estar tomando todas as decisões erradas na vida. Para sua surpresa, ele havia corrido até a estação de trem para encontrá-la e a observava de longe, como fazia desde os tempos do colégio. Pensava em como havia sido infantil ao provocá-la, sem entender completamente o que sentia por ela. Agora, ao vê-la, percebeu que sempre havia encontrado algo especial nela. Enquanto relembravam o passado, os dois começaram a perceber que talvez houvesse algo mais entre eles. Quando Annie perguntou por que ele havia ido até aquele lugar distante, ele, ainda receoso, fingiu que estava ali para uma viagem. Ela acreditou na desculpa, e os dois acabaram explorando a cidade juntos. Num dia de sol, decidiram andar de bicicleta pelos campos e fizeram uma aposta. O perdedor levaria um leve toque na testa. Em meio à brincadeira, ela se aproximou demais, criando uma atmosfera ambígua. Ele, com um sorriso gentil, capturou esse momento em uma foto, a primeira foto deles em uma viagem, registrando a silhueta de Annie com carinho. Annie percebeu o gesto e o questionou, brincando se havia algum detalhe que precisasse de retoques estéticos. Mesmo com a entrevista não tendo dado certo, ele continuava esperançoso de que ela encontraria seu próprio caminho. No fim do dia, os dois chegaram ao ponto de ônibus para voltar. Porém, ao avistar um idoso que parecia necessitar de ajuda, Annie foi socorrê-lo. Ela pediu que ele trouxesse um desfibrilador e juntos conseguiram estabilizar o homem. No entanto, acabaram perdendo o último ônibus por causa disso. Com essa situação, ele sugeriu que passassem a noite em um hotel. Ao chegarem, descobriram que havia 2 quartos disponíveis, mas um deles ainda precisava ser limpo e levaria 1 hora para estar pronto. Sem opção, decidiram dividir o quarto por enquanto, e assim ele ficou ao lado dela, aguardando e provocando-a com um sorriso, numa noite que, mesmo sem querer, parecia cada vez mais especial para os dois. Assim que entraram no quarto, ambos ficaram um pouco tímidos e constrangidos, sentaram-se na beira da cama. Annie o convidou para se sentar, mas ele acabou sentando em sua mão por acidente, o que os fez levantar-se rapidamente, ambos corados. Annie se apressou em dizer que não tinha segundas intenções, e ele respondeu, meio em tom de brincadeira, que se ela tivesse, romperia toda a amizade com ela. Pouco depois, a amiga de Annie ligou para provocá-la, insinuando que ele estava apenas brincando com ela, o que fez Annie corar ainda mais. Mais tarde, quando o quarto ao lado finalmente ficou pronto, os dois se prepararam para se mudar para lá, mas ele segurou o braço de Annie, torcendo para que ela ficasse mais um pouco. Em vez de qualquer gesto romântico, ele a surpreendeu ao convidá-la para jogar cartas. Animados com o jogo, ele comemorava como uma criança cada vez que ganhava, enquanto Annie o observava com um sorriso gentil. No dia seguinte, a caminho de casa, eles ouviram a mãe e o irmão de Annie conversando, comentando que talvez a entrevista dela não tivesse corrido bem.
Ele percebeu que Annie evitava voltar para casa e acabou ligando para ela, que, para disfarçar, mentiu dizendo que já estava lá. Mas ele ouviu ao fundo o som de um quebra-cabeça que ela adorava jogar. Então, com um sorriso, ele beliscou de leve sua orelha e a chamou para comerem juntos. Em seguida, ele sugeriu que visitassem o antigo colégio onde ambos estudaram. Eles se divertiram na sala de aula, brincando como se fossem novamente estudantes. Em um momento, Ari-won perguntou o que ele mais gostaria de fazer se pudesse voltar àquela época. Ele ficou pensativo e devolveu a pergunta. Annie então mencionou o exame de admissão na faculdade, o único em que fracassou devido ao nervosismo e à pressão. Com sinceridade, ela contou que, desde pequena, vivia para atender às expectativas da família, o que acabou gerando uma grande pressão. Esse fracasso a fez temer contar à família. Ele ouviu com empatia e a incentivou a cuidar dos próprios sentimentos antes de se preocupar com o que os outros pensavam. Ao ouvir isso, Annie sentiu-se reconfortada. Enquanto conversavam, alguém entrou para fazer uma inspeção e rapidamente os dois se esconderam debaixo da mesa, rindo nervosos. Quando ficaram novamente a sós, Annie, fortalecida, decidiu que voltaria a tentar a entrevista e finalmente contaria à família sobre suas dificuldades. Graças ao apoio dele, agora ela se sentia mais confiante para enfrentar os desafios. No dia seguinte, ele lhe presenteou com uma caneta especial, que continha uma pequena câmera escondida, uma ferramenta que ele encontrou por acaso na clínica, sugerindo que ela poderia usá-la para um novo começo, ainda que de maneira inusitada. Certamente havia muitas outras câmeras escondidas lá, e isso o fez querer denunciá-las à polícia, suspeitando que poderiam estar ligadas ao incidente médico. O amigo mais velho mencionou Annie, percebendo que o rapaz nutria sentimentos por ela, mas aconselhou a manter a calma e não se entregar a um novo romance enquanto ainda estivesse tão abalado. Entre conversas e algumas doses de bebida, a amiga, animada e provocativa, incentivou a tomar uma atitude e ser sincero sobre o que sentia. Quando Annie perguntou por que ele a tratava com tanto cuidado, ficou claro que havia mais em suas palavras. Embora hesitasse em confessar, as palavras de seu superior ecoaram em sua mente, relembrando de suas responsabilidades e do fardo que carregava. Após refletir, ele acabou negando friamente qualquer intenção romântica, o que a deixou visivelmente constrangida. Porém, todos ao redor, inclusive a família de Aneu, estavam atentos, o que tornou a situação ainda mais embaraçosa. Naquela noite, ambos se viraram na cama, inquietos e ansiosos, com pensamentos confusos. No dia seguinte, ao se verem, a vergonha os consumiu novamente, mas decidiram que agiriam com mais naturalidade dali em diante. Ele, então, reuniu coragem e, embora admitisse que não estava pronto para compromissos profundos, expressou o desejo de que ambos se sentissem à vontade e sem vergonha um com o outro. Pouco depois, Annie notou um passageiro sendo atendido por paramédicos no metrô, e a visão do ketchup no chão o perturbou profundamente, trazendo à tona lembranças do incidente médico que tanto o afetara. Percebendo isso, um psiquiatra mencionou a Annie que ele ainda lidava com traumas psicológicos e com a pressão que esses eventos deixaram em sua vida. Naquela noite, ele teve um pesadelo e acordou sentindo-se exausto. Com a mente tumultuada, percebeu que o medo o impedia de se abrir completamente com Annie. Entretanto, não queria mais evitar o que sentia e decidiu que precisava expressar seu carinho por ela de algum modo. Decidido a ajudá-la, levou-a para comprar vinho, acreditando que um copo ajudaria ambos a relaxar. Ele até comprou para ela um pijama de algodão confortável e a convidou para o telhado, onde lavaram os pés juntos. Foi ali, enquanto compartilhavam aquele momento, que Annie finalmente confessou seu amor, deixando-o surpreso e um tanto desajeitado, mas ele rapidamente assumiu sua postura. Ambos concordaram que, apesar dos desafios, não deixariam que suas emoções se tornassem um fardo. E assim, prometeram seguir juntos, de forma leve e sem pressa, construindo algo com carinho e paciência, enquanto enfrentavam suas feridas e fortaleciam sua confiança. Depois de resolver o processo, o casal decidiu que precisava cuidar da própria saúde mental. Ambos marcaram uma consulta no psiquiatra, e ele insistiu que ela o acompanhasse, agindo de maneira descontraída e infantil. Durante a descida da escada, ele ligou o flash do celular para iluminar o caminho de Annie, e o gesto a deixou visivelmente constrangida.
No dia seguinte, foram juntos à consulta psicológica e, após receberem os remédios, saíram para uma refeição na tentativa de melhorar o ânimo. Anne propôs várias atividades divertidas para animar o clima e até sugeriu uma caminhada pela Rua dos Limões, onde brincaram com as crianças. Em seguida, foram ao karaokê, onde ele se empolgou e cantou músicas de amor que soavam como confissões indiretas. Anne ficou surpresa e o interrompeu no meio de uma canção, perguntando se ele estava mesmo usando a letra para confessar seus sentimentos. Ele riu e desconversou, dizendo que ela estava imaginando coisas, mas agradeceu pela gentileza dela ao longo do dia. Enquanto conversavam, uma mulher se aproximou e, com um sorriso, disse que eles pareciam mais do que simples colegas. Ao ouvir isso, Anne se lembrou de quando estavam no ensino médio, e ele sempre lhe dava as melhores salsichas na cantina da escola. Ela provocou Anne, relembrando esses momentos, e ele ficou levemente enciumado. Fingindo indiferença, ele continuou a conversa casualmente, mas, debaixo da mesa, segurou sua mão até que a amiga se despediu. Anne, brincalhão, provocou-a mais um pouco ao relembrar o antigo hábito de compartilhar as comidas que ninguém mais queria. Ele zombava dela por dar-lhe pimentões, e ela ria ao lembrar desses dias. Na manhã seguinte, Anne trouxe bolinhos de sua casa e chamou Anne para comer com ele antes de praticarem algumas falas. Durante a refeição, ele de repente ficou sério e disse que tinha muitas coisas a dizer, mas se segurava. Intrigada, Anne o provocou para revelar ao menos uma frase. Com isso, ele, meio a sério e meio brincando, confessou seu amor de forma inesperada, mas prometeu que esperaria até que ambos estivessem prontos para algo mais. No íntimo, ele ficou secretamente feliz em perceber que Anne talvez tivesse o mesmo sentimento, mas que, por enquanto, eles podiam seguir juntos, provocando-se com carinho enquanto enfrentavam suas dificuldades. Naquela noite, enquanto provocava Anne, ele rapidamente explicou que nunca havia sido vago com aquela garota. Mesmo com um pouco de ciúmes, Anne continuou a provocar os dois, mencionando sobre filmagens secretas e fazendo piadas sobre conversar. A câmera na clínica alertou Anne sobre a chegada de uma idosa, e ela percebeu que a reação da mulher foi estranha. Ela não cumprimentou ninguém, apenas saiu com uma expressão fria. O mais velho havia dito ao idiota anteriormente para parar com o relacionamento, pois ele só queria ser bom para ela, o que a levou a provocar o idiota novamente, balançando a cabeça sem dar resposta. Parecia que ela estava um pouco incomodada, com um toque de ciúmes. Anne, então, percebeu que a porta ainda estava aberta e entrou no quarto para fechá-la, de modo que o idiota pudesse limpar o ambiente mais facilmente. Foi quando ele encontrou, por acaso, uma caneta secreta que estava gravando. Ao sair de casa, ele encontrou seu pai e provocou-o. Alguém o estava seguindo e ele gritou, sugerindo que ele desistisse de continuar com aquilo. Ele tentou denunciar o incidente na delegacia, mas descobriu que as câmeras da rua estavam quebradas, e ninguém sabia de onde o homem misterioso tinha fugido. A polícia analisou as imagens e, ao revisar os dados, concluiu que o ladrão havia estado na casa antes de começar a persegui-lo. Além disso, o perfil e os passos da pessoa que o havia seguido naquela noite eram semelhantes ao de alguém que havia ido à delegacia provocá-lo antes. Quando ele percebeu que a caneta filmadora que encontrou embaixo da mesa era a mesma usada na clínica, ficou claro que a pessoa que estava por trás disso era a mesma. Infelizmente, a câmera estava danificada pela água e os dados haviam sido corrompidos. Após o incidente, Anne ficou muito frustrada, sentindo-se cansada de todas as provocações. Ela o levou até a clínica para tratar de um pequeno ferimento, mas não prestou atenção em sua própria dor. Ela se perguntava se tudo aquilo não passava de um problema médico ou se havia alguém tentando prejudicá-la intencionalmente, o que a deixou ainda mais perturbada. Ela não conseguia imaginar como iria passar por aquele período de tanta confusão e provações. Quando viu as lágrimas de Anjin, não pôde deixar de se perguntar o quanto ele havia sofrido com tudo aquilo. No dia seguinte, a mãe de Anun descobriu que o ferro elétrico e o prato que ela tinha feito na noite anterior haviam desaparecido. Ela imediatamente suspeitou que fosse algo relacionado ao irmão de Anin. A mãe de Anun imaginou que ele estivesse agindo assim devido a um desentendimento, mas não podia acreditar que tudo o que ele pegava estava sendo levado. Mais tarde, Anin, preocupada com o julgamento, queria passar uma camisa para Cheongu, mas o marido também estava indo ao tribunal com ela, o que a deixou ansiosa.
Ela temia que algo ruim pudesse acontecer, já que o irmão de Annie a havia seguido até o segundo andar. O julgamento continuou, e uma revelação inesperada veio de um advogado que anunciou que abandonaria o caso. Felizmente, o idiota conseguiu entregar uma mensagem importante ao advogado, que havia encontrado uma evidência crucial na casa de Annie. O anestesista da clínica confirmou que ele não era o autor do crime, mas sim uma testemunha. O médico havia instalado câmeras secretas na sala de cirurgia para se proteger. Essas câmeras haviam capturado imagens de 2 pessoas invadindo a clínica para injetar anticoagulantes em frascos de heparina, com o idiota envolvido na situação. Finalmente, a investigação revelou a identidade do instigador do crime, que tinha motivos financeiros. O anestesista, no entanto, tinha se tornado vítima de um incidente médico e usou as câmeras como forma de se proteger. Graças a esse costume, o idiota foi salvo. Contudo, ele não se sentiu aliviado pela situação e estava, na verdade, ainda mais deprimido. Annie, por sua vez, sabia que, devido a toda a calúnia e provocações, muito havia sido perdido, provocando as pessoas em busca de lucro. Seus antigos amigos, que no passado o haviam julgado mal e criticado sem oferecer consolo quando ele enfrentava dificuldades, agora enviavam mensagens para sua mãe perguntando sobre ele, provocando-o com algumas palavras ditas através do alto-falante do telefone. Ele começou a confiar nelas e a se preocupar com a provocação. Queria mandar uma mensagem de texto para provocar, mas ao escrevê-la apagava-a, sem saber como expressar o que sentia. Foi então que uma ideia surgiu na cabeça de Annie, que a fez lembrar de um pé de repolho no terraço, que já não era regado há dias. Anum pegou o regador e subiu ao telhado, tentando usar a desculpa de que estava lá para visitá-la e provocar Annie. Mas o irmão mais novo dela logo a interrompeu, provocando-a diretamente. Não só Annie, mas também sua família parecia gostar de provocá-la. Depois de ser arrastado para fora, Annie inicialmente tentou recusar educadamente, mas a mãe de Anum o puxou para baixo, insistindo para que ele comesse. Ela pediu que ele abrisse uma garrafa de vinho de ginseng, e quando ele se recusou, ela se juntou a ele e aos outros para beber e comer até o anoitecer. Apesar de parecer durona por fora, a mãe era doce por dentro, e sempre que dizia que odiava provocar tolos, acabava rejeitando a filha com um sorriso. Ela havia dito algumas palavras carinhosas para consolar os outros, mas agora estava sendo provocada e tentando beber sozinha com Annie. Parecia que ela só confiava em seus sentimentos quando estava com Anjin, provocando-o e dizendo que sempre havia sido legal, sem nunca enfrentar tempestades. Talvez tenha sido por isso que esse incidente a impediu de se recuperar. A Wan parecia ter o coração partido ao provocar o jovem à sua frente, tão inteligente e gentil, mas forçado a aceitar um crime pelo qual não era culpada, e a oportunidade de confessar seu amor ao provocá-lo. Agora, ela não conseguia mais se controlar. Depois de beberem e se provocarem por um tempo, decidiram sair para buscar um bichinho de pelúcia de sorvete. Durante esse tempo, Anjin fez declarações de amor repetidas vezes, dizendo que a lua daquela noite estava linda e provocando-a com palavras doces, pedindo para que ela fizesse um pedido ao luar. Ele esperava que Anum fosse feliz e queria que ela segurasse suas mãos para concordar com tudo, provocando-a mais uma vez, até que finalmente segurou sua mão com força e se aproximou. Annie estava muito apegada a ele. Após a confissão e a provocação, ele passou o dia inteiro rindo e segurando o celular, ocasionalmente olhando o local do encontro que seu irmão mais novo mencionara, mas ainda sem entender completamente. Apesar de já terem se confessado e se dado as mãos, ele não sabia se isso os tornava um casal. Annie se sentia incomodada com essa dúvida, sem conseguir dormir então, mentiu dizendo que era sobre uma amiga, e pediu a opinião dos familiares mais experientes. Tanto a mãe quanto o filho concordaram que, depois de se darem as mãos, eles estavam namorando. Porém, o irmão mais novo tinha uma opinião contrária, defendendo que só confessar e dar as mãos não era o suficiente para ser considerado um namoro, já que essa definição parecia ser vaga. O que ele disse deixou ambos inquietos. Foi quando Annie decidiu enviar uma mensagem para Xianggu, querendo falar com o idiota que estava logo atrás dela. Mas, ao olhar para o celular, viu uma mensagem de Anjin. Os dois estavam tentando conversar, quando o irmão mais novo de Annie bateu na porta, fazendo com que ela rapidamente pegasse os sapatos e se escondesse no banheiro.
Ela não queria que seu irmão mais novo soubesse que a pessoa de quem ela estava gostando era, na verdade, o irmão dele, que já tinha percebido a situação problemática do relacionamento da irmã e expressado seu desejo de conversar com ela como um homem. O irmão mais novo parecia irritado, achando que se estivesse brincando com ela, deveria ter confessado seu amor e dado as mãos. Mas ele se recusou a dizer qualquer coisa, pois, na sua visão, aquilo era apenas uma brincadeira. Ele acreditava que ela e Anjin já haviam começado a namorar no dia anterior, mas ficou surpreso ao perceber que isso não era o caso. Por acidente, Annie apertou o botão para abrir a torneira do chuveiro, se molhando completamente e ficando com o cabelo todo bagunçado. O irmão mais novo, que estava prestes a entrar, a provocou, alegando que era um convidado. Após a provocação, o irmão mais novo a levou até a sala de estar, molhada como um rato. O coração de Annie estava totalmente voltado para as palavras provocativas de Anjin, que haviam ficado gravadas em sua mente, e ela finalmente respondeu: "Eu estou apaixonada por você." Annie estava encharcada, mas também completamente envolvida pela provocação e pelos sentimentos que surgiram. Da roupa e comentou que estava um pouco longa, provocando Nun, e puxou sua mão para um abraço carinhoso. Com a ajuda de seu irmão mais novo, Aneu e Teazed Korn finalmente oficializaram seu relacionamento e rapidamente marcaram o primeiro encontro. Ambos estavam ansiosos para se provocar e ter um encontro doce, cheio de provocações. Quem poderia imaginar que Annie levaria Aneu primeiro para a biblioteca para estudar sua tese, referindo-se a ele como um excelente aluno? Para Annie, o único romance que ela conseguia pensar era o estudo. Logo, os dois decidiram parar com os estudos e ir ao cinema. Annie se lembrou de uma vez em que Aneu disse que queria sentar ao lado de quem gostava para comer pipoca, e com a ajuda de Shalescorn, os dois se sentaram no cinema, se provocando e se aninhando no braço de Annie. Eles se divertiram muito, jogando novamente o jogo das fotos. Quando voltaram para casa, brincaram um pouco mais antes de receberem um convite de casamento do irmão mais velho. Ao ouvir a notícia, o rosto de Annie parecia um pouco estranho, pois ela não estava presente quando o irmão mais velho a provocava. Sentindo-se desconfortável, ela se sentou sozinha na escada, abraçando os próprios braços. A presença de seu pai parecia sufocá-la, sem que ele percebesse o estado de sua namorada. No dia seguinte, quando Annie havia combinado de sair para comer, Aneu desligou rapidamente o telefone, sem saber o que estava acontecendo, mas a maneira como ela falou lhe deu a impressão de que algo estava errado. Ele não sabia que, naquele momento, Annie estava indo sozinha ao psiquiatra, buscando um remédio para tratar sua instabilidade mental. Ela costumava provocar as pessoas de maneira impulsiva. Ao chegar ao consultório, Annie viu Kenyan, mas ao conversar com o médico, ficou surpreso ao ver Anjin chorando pela primeira vez, preocupado e provocando para seguir sua namorada. Enquanto isso, Annie caminhava pela rua com uma expressão fechada, tentando ligar para sua namorada, mas ao atender o telefone rapidamente desligou, sem saber o que acontecia. Ficou claro que sua namorada estava lidando com sentimentos pesados e não podia contar a ele. Quando chegou à casa de sua mãe, Annie ficou provocando-a, querendo fazer uma refeição deliciosa para ela. O irmão mais novo a arrastou de forma provocativa para o quarto da irmã e perguntou se ela realmente queria sair com a irmã. Durante a provocação, ele acabou encontrando uma foto de Annie embaixo de um livro. Ao olhar para a imagem, percebeu que a pessoa ao lado de Annie era o irmão mais velho. As duas pessoas pareciam muito íntimas, e ao lembrar de coisas que o irmão mais velho havia dito sobre provocá-la, o irmão mais novo não pôde deixar de especular. Talvez Ari Woo estivesse namorando um veterano, mas a verdade era que ele pensava muito nela. Enquanto isso, Annie estava no hospital, se encontrando com um antigo colega. Ele lhe contou que seu pai estava prestes a se casar, um plano que já vinha sendo feito há algum tempo. A empresa de manufatura precisava de dinheiro para o casamento, e ele poderia se tornar o diretor da empresa. Durante esse período, o colega trabalhou no hospital, buscando apenas o título de professor e um bom currículo. Felizmente, a empresa farmacêutica permaneceu estável, mas muitos colegas estavam insatisfeitos com isso. Ao contrário de Annie, foi seu veterano quem realmente escreveu a tese que a ajudou a se tornar professora, o que fez Annie lembrar do passado doloroso durante a faculdade. Quando seu pai faleceu repentinamente, Annie ficou profundamente deprimida.
Durante aquele período sombrio, as pessoas que a confortaram e a encorajaram foram as mais velhas. O cuidado e a bondade dessas pessoas fizeram Annie confiar ainda mais nelas. Explicasse o que aconteceu entre eles, e ele revelou sua verdadeira face, além de criticar Annie por não refletir sobre o passado. Com coragem, Annie reuniu seus colegas e os parabenizou. O veterano, sem ser convidado, apareceu sem avisar. O veterano entrou em pânico e não conseguiu dizer uma palavra. Durante um confronto, Annie jogou vinho na cara dele, e eles discutiram até a noite, quando ele foi buscar sua namorada. Annie o viu sozinho na chuva e, ao provocá-lo, pegou um guarda-chuva e foi até ele. Ela pediu para que ele compartilhasse o guarda-chuva. Annie sentia que estava perdida, sem saber como lidar com seus próprios sentimentos. Ela acreditava que não havia mais formas de amar e que o futuro estava sendo destruído por provocações e palavras vazias. Annie desejava que as coisas mudassem e que o sofrimento fosse compartilhado. Ao recusar suas provocações, ela se entregou aos braços de Annie, com a água da chuva inundando seus corpos. Trieu silenciosamente se afastou e naquele momento Annie estava ali, chorando como se fosse mais uma chuva. Ao mesmo tempo, ele se despediu e foi convidado por um amigo para trabalhar em sua clínica, incapaz de encarar Annie. Trieu optou por se mudar temporariamente. No dia da mudança, Anna não foi se despedir dela, mas ficou observando pela janela, olhando com carinho. Ela, no entanto, não queria que ele puxasse o teto e a provocasse. Ela suspirava, não sabendo o que fazer. Naquela noite, os dois beberam demais e caíram no sono. Embora parcialmente conscientes, ambos sentiam a presença do outro em seus corações. No dia seguinte, os parentes ligaram para a mãe de Annie, sugerindo que ela apresentasse um bom partido para sua filha. Era o filho único de um diretor de hospital, e se o casamento acontecesse, Annie se tornaria nora do diretor, podendo até herdar o hospital. Vendo que a filha parecia estar de mau humor, sua mãe pensou que isso fosse devido ao fracasso em sua carreira, então decidiu ajudá-la a sair dessa situação. Quando chegou lá, a mãe de Annie pensou que o assunto fosse algo sério, mas logo percebeu que se tratava de um encontro às cegas, quando o homem era arrogante e impetuoso, até mencionando o casamento. Furiosa, Annie se levantou e foi para casa, questionando sua mãe sobre o ocorrido. Para ela, ver sua mãe insistindo nesse encontro às cegas a fez sentir que não tinha emprego, nem um amante, e isso causava vergonha à sua família. Isso a partiu profundamente. As pessoas ao redor poderiam até apontar o dedo, mas ela não se importava. O que a feriu foi ver como sua mãe tratava a situação, como se ela fosse forçada a se submeter a algo que não queria. Decepcionada, Annie se recusou a falar com sua mãe e decidiu ajudar Aneu e sua mãe a trabalharem juntas para alcançar seus objetivos. Ela levou Anum para comer, e seu irmão mais novo também trouxe a mãe. Ambos foram compreensivos e deram espaço para que os dois ficassem sozinhos. Em um gesto de carinho, ela trouxe a caderneta de poupança do pai, o dinheiro que ele planejava dar a ela no dia do casamento. A mãe sabia da morte do pai e se sentia envergonhada. No dia do falecimento, Annie estava tão focada nos estudos que não pôde se despedir de seu pai. A mãe, triste por isso, confiou essas economias à filha, esperando que ela as usasse para viajar e esquecer seus problemas. Ela lhe disse que, mesmo que Annie não tivesse um amante ou um emprego, o mais importante era sua felicidade. O maior desejo de sua mãe era vê-la feliz. Naquele momento, a deveria ter chorado como a chuva. A mãe e a filha beberam um pouco de vinho, e o conflito em seus corações desapareceu. Após a refeição, ela voltou para casa e, ao provocá-lo, observava-o sempre que ele saía correndo sem comer. Embora não soubesse o que estava acontecendo, ela sabia que precisava provocá-lo, pois sentia que sua filha estava sendo forçada a suportar abusos que não deveria enfrentar. Ela falou com sinceridade, expressando sua felicidade por ver sua filha se apaixonando, como ela também desejava. Sua mãe esperava que a filha encontrasse a cura e o conforto, talvez no futuro, mas a situação estava ainda longe de ser resolvida. As palavras de minha mãe sobre as provocações continuavam ressoando na minha mente durante a noite. Enquanto olhava as fotos que havíamos tirado juntas no meu telefone e relembrava as doces memórias do passado, Anum se sentia completamente perdida.
Ao acordar no dia seguinte, Anun se surpreendeu ao descobrir algo inesperado. Na noite anterior, ela havia bebido e enviado uma mensagem provocante perguntando: "Você tirou uma soneca?" De forma surpreendente, ela levantou os olhos, me provocou e apareceu diante dela. Na noite passada, Anian se lembrava de ter me provocado e sentia uma grande falta de mim, pois não conseguia parar de me provocar. Decidiu ir pessoalmente ver como Anin estava lidando com a vida sem ela, me provocando e perguntando como ele estava. Será que ele poderia esperar por ela? Será que o humor de Anin melhoraria e ele se sentiria mais confortável? Ela então pensou: "Por favor, volte para mim. Não importa o quando, só se cure, estarei aqui para você." Após confessar seus sentimentos a Anin e provocar sobre o trabalho em uma clínica de um amigo, Anin foi até a clínica. Graças a um famoso cirurgião plástico que normalmente estava na clínica vazia de seu amigo, a clínica de repente ficou cheia de convidados, todos apontando o que queriam e me provocando, tentando animar Anin. Porém, ao ver um pedaço de tecido preso na parede e uma pimenta que lembrava um incidente médico, ela apareceu para me provocar, não apenas sonhando com um pesadelo, mas também me deixando apavorado. Precisei parar por um momento diante de meu amigo, mentindo que estava tudo bem, quando na verdade estava em pânico. No dia seguinte, tentei entrar na sala de cirurgia, mas minha insegurança ainda me consumia. Perguntei se o anestesista estava pronto para a cirurgia. A voz do anestesista chegou atordoada, e ao me virar, vi 2 cirurgiões vestidos com roupas cirúrgicas. Era Anin, o anestesista da cirurgia. Na noite anterior, ambos haviam ouvido sobre um incidente que ocorreu na casa do amigo dela, e decidiram juntos participar da cirurgia. As 2 pessoas cooperaram e, felizmente, a cirurgia foi concluída com sucesso. Depois disso, Anin disse que só deveria participar da cirurgia por conta de sua companhia, mas no fim o tiro saiu pela culatra. Eu não queria enfrentar a cirurgia tão cedo, e meu pânico estava ligado a um evento recente que ainda me assombrava. Anin não queria que eu hesitasse ou a provocasse, e me disse que poderia voltar para mim a qualquer momento, ainda com um toque de raiva, pois não queria que brigássemos. Nessa hora, um convidado apareceu, o professor do ensino médio dos 2, convidando-nos para um almoço nostálgico. Enquanto comíamos, relembrávamos as antigas histórias de provocação entre os alunos da 3ª série. Desde que Anin foi transferida, a rivalidade entre os 2 alunos e o líder nunca teve fim. Lembro-me de quando, na aula, ele não queria dormir e comeu chili super picante só para me provocar. Depois, seguiu-a até agora por conta de um ovo na sopa de bolo de arroz. As brigas entre nós continuavam mesmo depois de nos despedirmos do professor, sem nenhum pudor provocando-o. Na verdade, no ensino médio, ele nunca soubera comer pimenta. Ele mentia porque sentia pena de Anin e não queria vê-la desconfortável comendo tanto chili. Naquela época, eu a provocava com indiferença, mas nunca queria que ela se sentisse mal, muito menos agora com a depressão que estava enfrentando. Eu ainda estava em um período de descanso, mas não queria que Anin passasse por isso, embora tivesse que sofrer por não saber como ajudá-la. Ela, por sua vez, também provocava e ficava um pouco brava quando Ori sugeria que tudo acabasse. Anin também me disse que queria estar ao meu lado para compartilhar o fardo, mas, naquele momento, optei por ignorar as palavras que a magoaram. Ua, por outro lado, passou a noite em claro. Seu irmão mais novo correu para dizer a Anin que a luz do sótão estava acesa, como se estivesse brincando com ela. Ela correu até lá, mas, para sua surpresa, a pessoa que encontrou foi sua amiga, que veio buscar algo e também a provocou sobre a luz brilhante. O rosto de Anin escureceu com decepção. No dia seguinte, o amigo de Anin ligou para seu colega, que revelou que seu superior havia prejudicado sua reputação. O colega tinha ouvido a fofoca e perguntou ao amigo se ele sabia sobre o roubo da tese e das realizações de Anin. Os rumores difamatórios acabaram causando críticas e provocações, e Anin ficou furioso. Decidiu então procurar seu superior para esclarecer a situação. Até hoje, o mais velho não demonstrava arrependimento, ao contrário, zombava de Anin em sua frente, fingindo ser gentil e até aconselhando o tolo a se afastar de Anin quando falava sobre provocar a ingenuidade de seu rosto. Eventualmente, ele não aguentou mais e deu um tapa em seu superior, atacando-o fisicamente, incapaz de suportar a atitude descarada do homem.
Após um tempo, ele começou a sentir falta de Annie e, depois de refletir, decidiu ligar para ele e marcar um encontro. Quando chegou ao sótão, se deparou com seu rosto machucado. Imediatamente, ele perguntou com impaciência, provocando-o, mas sem dizer uma palavra, apenas o abraçou com força, sentindo-se culpado. Ele se culpou por não ter percebido antes o que Annie havia enfrentado. Na verdade, ele havia provocado Annie nos últimos dias, não conseguindo mais se conter, buscando maneiras de se redimir por seus próprios erros. Nos dias após o término, ele realmente sentiu falta de Annie. Quando Yeon terminou com ele percebeu que não conseguia mais dar à garota que gostava o que ela merecia. Ele sabia que precisava amadurecer e se tornar um homem. Annie sempre usava provocações como um impulso para ter coragem e enfrentar qualquer desafio, como nas cirurgias. Porém, no momento da operação, ele sentiu suas mãos trêmulas diante de Ajin. Nos últimos dias, os dois se divertiam juntos, provocando um ao outro e ensinando a Annie que, além de estudar e trabalhar, também havia um mundo maravilhoso à sua espera. Então, independentemente de o provocador ser capaz ou não de segurar um bisturi no coração de Annie, aquele provocador era o cara mais incrível. Depois de conversarem, Annie pediu para que ele vestisse suas roupas mais legais naquela noite, pois iriam fazer algo diferente. Eles acabaram em uma boate, se entregando à diversão na pista de dança, dançando com entusiasmo e se deixando levar. Após a diversão, enquanto conversavam sobre o que aconteceu com o idiota nos últimos dias, An de repente, percebeu algo em relação ao professor que estava em sua clínica. Ele tinha ouvido sobre um problema na cirurgia e, sem querer causar mais complicações, escondeu suas intenções, deixando Annie com a esperança de poder participar da cirurgia. Porém, se Annie não quisesse, ele se retiraria de maneira educada. Naquele momento, o idiota concordou com Ajin, dizendo que seguraria a faca e que Anian o ajudaria. Alguns dias depois, durante a cirurgia, Annie se preparou com os medicamentos para a professora Cheong-gu, incluindo os remédios prescritos pela psicóloga antes do procedimento. A cirurgia foi realizada com sucesso, removendo o tumor nas costas da professora, aliviando as duas pessoas como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Todos na clínica comemoraram. Durante o almoço, as enfermeiras mostraram uma atitude amigável, mas Annie percebeu que elas estavam provocando debaixo da mesa, brincando com ele e até dando tapinhas nas pernas dele. Foi naquele momento que Annie percebeu de onde vinha o ferimento em seu rosto. Ban provocava aqueles ao redor e sempre fazia perguntas desconfortáveis, mas dessa vez foi eu quem deu uma mãozinha, ajudando com as provocações. Quando perguntaram se ele tinha namorado, Annie hesitou e, depois de algum tempo, respondeu que não. A pergunta seguinte foi sobre seu último beijo, e com um olhar provocador, ele respondeu sem perder a compostura, perguntando se ele ainda era seu ex-namorado, embora a verdade fosse um pouco mais complicada. Annie não disse nada, apenas mentiu dizendo que estava brincando, e fez referência a algo que havia acontecido em uma noite recente, deixando tudo ainda mais confuso. O jogo de provocações continuou, e naquele beijo de maneira suave e delicada, as provocações se transformaram em algo mais sincero, apesar de todas as brincadeiras. Annie não recusou. Nesse momento, fora do sótão, Annie e An se beijaram novamente, provocando-se de forma descontraída. Após o beijo, An brincou dizendo que após a reconciliação, ele se mudaria da clínica para o sótão da casa de Annie. Além disso, Annie pegou seu celular e trocou o apelido para namorado durante a noite. Os dois continuaram a se provocar de forma divertida, dizendo que o outro era a pessoa mais bonita e adorável do mundo, sem parar de flertar. Annie foi até convidado a ir ao sótão à meia-noite para comer macarrão de feijão preto com ele. Anu, secretamente, pegou as cebolas salgadas com o quinte de sua mãe, mas acabou sendo pego em uma situação embaraçosa. Ela então inventou uma desculpa, dizendo que estava planejando escrever sua tese enquanto comia macarrão no sótão. An, por sua vez, disse que os dois estavam namorando e que precisavam manter isso em segredo na clínica. Embora a situação deles fosse instável, Annie também prometeu que um dia contaria a verdade para sua família. A família dela adorava provocar e fazer piadas, e entre risos, começaram a brincar com ela sobre o quinte, quase chamando a sogra para se juntar ao macarrão, o que a fazia ficar tímida. Eles riram ao pedir para Annie se deitar na cama com ela,
o que a deixou ainda mais envergonhada. O clima continuou descontraído, com Annie se abraçando e caindo na cama, enquanto Annie aceitou dormir com ele por 30 minutos antes de sair. No entanto, a mãe de Annie, ao ver a janela aberta, percebeu que o relacionamento deles estava se tornando evidente. Ela se sentiu feliz, mas quando olhou para a cama e viu uma mulher adormecida, ela ficou com a impressão errada e riu ao pensar que ele estava tentando esconder o relacionamento. Ela, então, brincou dizendo que ele queria manter o relacionamento em segredo para enganá-la, sugerindo que a mãe levantasse isso. Ela levou uma garrafa de água mineral para casa, mentindo que iria correr lá fora pela manhã, o que fez sua mãe ficar extremamente irritada. A mãe de Annie, furiosa, repreendeu-o, dizendo que ele não deveria estar mentindo para ela, e até fingiu estar verificando a gravata enquanto apertava seu pescoço. A mãe fez uma observação irônica sobre a poeira na camisa, mas acabou brincando com ele até enlouquecer. Quando ela percebeu que algo estava errado, se escondeu em casa e pensou em como poderia se desculpar por seu comportamento. A mãe de Annie voltou para casa e o chamou para descer, fazendo ele pensar que queria questioná-lo novamente. No entanto, de forma inesperada, ela apenas deu um tapinha no ombro dele e, sorrindo, disse que gostava muito do futuro genro. Na manhã seguinte, ela encontrou uma garrafa de água mineral jogada no lixo. Também encontrou o frasco de perfume que deveria ter sido usado enquanto ele corria naquela manhã, e um prato de quinte, que claramente havia sido o mesmo da noite anterior. A mãe de Annie, então, percebeu que a pessoa que havia dormido na mesma cama com ela era sua filha. Ela acabou descobrindo que era o aniversário de sua mãe e, por isso, tinha reservado uma mesa em um restaurante para todos se reunirem. Quando isso foi revelado, Annie tentou brincar, mas logo ficou nervoso ao perceber que a mãe sabia da situação. Ele, então, segurou a mão dela e a provocou, pedindo que ela admitisse seu relacionamento diante de sua família, esperando que sua mãe não o provocasse mais. Durante o jantar, Annie pensou em contar a verdade à mãe. Recentemente, ela vinha ajudando no ambiente de trabalho, especialmente na sala de cirurgia, e ele sentia que era hora de ser honesto. A mãe de Annie chorou de felicidade ao ver que sua filha conseguiu um bom emprego e estava em um relacionamento saudável. Ela ficou extremamente satisfeita. No final da festa de aniversário, Annie brincou dizendo o quanto admirava a vida dela, especialmente a família tão unida e cheia de amor. Ari Won então mencionou que, quando estava no ensino médio, conheceu a mãe de Annie, que certa vez a provocou. Seus pais eram professores em uma escola de medicina americana, e o pai dela tinha sido o primeiro presidente asiático da Associação Cardiovascular. Ela contou que seus pais ficaram muito insatisfeitos quando ela decidiu seguir carreira em medicina estética, depois que foi alvo de provocações e calúnias. A única vez que sua mãe entrou em contato com ela foi devido a um incidente médico, para alertá-la sobre não deixar que isso prejudicasse o desenvolvimento do pai dela no exterior. Ouvindo a história de Ari Won, Annie ficou triste. Nos últimos 5 anos, ela se sentiu muito sozinha, mas ao começar a namorar Annie, essa solidão desapareceu, pois agora tinha a companhia dele. Com o tempo, Trieu deixou de ficar nervoso durante as cirurgias, e a depressão de Anjin também melhorou. Os dois, juntos, começaram a ter encontros cada vez mais agradáveis, e parecia que a felicidade estava ao alcance deles. Em uma conversa descontraída, Annie mencionou um veterano que havia roubado sua tese para se tornar professor. Durante uma época, ele costumava provocá-lo e chamá-lo de irmão, até que após uma provocação envolvendo o vestibular de medicina em Seul, o veterano convidou para beber até ficar bêbado. Annie, no entanto, percebeu que o veterano colocou drogas em sua bebida e o provocou até que ele precisasse ir ao pronto-socorro. Após esse incidente, ele ficou claro para Annie que o veterano não era uma pessoa de confiança, e ele passou a se afastar. Na verdade, o veterano ainda tinha alguns segredos. O anestesista que forneceu a câmera para a clínica de Yeonju procurou o veterano e exigiu que ele cumprisse uma promessa. Parecia que o veterano estava envolvido em um incidente médico com Annie, envolvendo provocações para obter um primeiro salário, o que resultou no envio de uma parte do pagamento para a mãe de Annie. Durante esse tempo, Annie estava sendo cuidada por sua avó, e ao receber uma ligação sobre esses eventos, ela sentiu uma presença ameaçadora atrás de si. Quando se virou, viu que era o irmão e o tio de Annie. Eles começaram a fazer perguntas sobre sua saúde,
sua condição física, sua família e outros detalhes. Eles estavam apenas se preocupando com a felicidade de Annie, e ela ficou surpresa ao ver que sabiam tanto sobre ela. O irmão mais novo correu para comprar um esquilo de pelúcia e bolos de açúcar para ela, e até brincou sobre a situação de Annie com milho, pedindo desculpas por sua provocação. Na manhã seguinte, Annie acordou para encontrar o namorado dormindo na mesa de jantar enquanto toda a sua família comia. Ele estava se recuperando de uma bebedeira e estava pronto para explicar, mas acabou se embaraçando. Ele também deu a ela o esquilo de pelúcia e outros presentes, incluindo um livro sobre história da cirurgia estética, mas ao abrir a caixa, Annie percebeu que o presente não era exatamente o que ela esperava. Além dos esquilos de pelúcia e biscoitos de milho, ele também preparou outro presente para ela, uma viagem ao ar livre. Annie, um pouco arrependida, não tinha vivido essa experiência de aprendizado fora da escola antes, mas agora estava empolgada com a ideia. Na manhã seguinte, ele a levou para um dia de filmes e café, tentando focar em sua felicidade. Ao longo do dia, eles brincaram com as roupas novas e comeram rolinhos de arroz feitos com carinho, antes de se dirigirem a uma viagem ao museu com alunos, como se fosse uma aula de campo. Ele alugou uniformes de ensino médio para recriar um dia nostálgico, tirando fotos sob a cobertura de Era, como se estivessem de volta à escola. Em um momento, ao olhar para Annie, ele sentiu que estava vivendo novamente o dia da formatura do ensino médio, quando ela ainda estava lendo um livro, uma imagem que o fez sorrir. Ele brincou com ela, dizendo para se apressar e namorar Annie, enquanto seus amigos viam a cena e sentiam uma profunda simpatia por Annie. Ao refletir sobre tudo, ele não pôde evitar se sentir emocionado, pensando no futuro que estavam criando juntos. Ele não imaginava que a pessoa que há 5 anos se tornaria seu apoio emocional estivesse agora provocando e de forma eloquente, dizendo a verdade de que queria voltar ao passado e estava com fome. Enquanto falava com Annie, ele começou a intimidá-lo, até que seus 2 bons amigos ligaram para o amigo de Annie com a intenção de surpreendê-lo à noite. Os 4 então saíram para comer carne grelhada e conversaram. Durante a conversa, mencionaram a história de Anjin. O mais velho comentou que já havia visto com seus próprios olhos que o mais velho estava sempre carregando remédios com ele, e provocou Annie, lembrando uma história em que o mais velho havia tentado parar de fumar. Ele achava que naquela época seu superior não tinha intenção de feri-lo, mas acabou cedendo à tentação de parar de fumar. Ele suspeitava que o remédio que o superior carregava consigo era o mesmo que seu pai costumava levar. Depois de 2 saídas ao ar livre, quando foi fazer um check-up psicológico como de costume, ele percebeu algo curioso. No tablet do médico, o papel de parede exibia uma foto de grupo. Era uma foto do grupo de serviço público, com o patrocinador que, coincidentemente, era uma empresa médica e farmacêutica. O mais velho estava envolvido com essa empresa, sendo genro e diretor dela. O psiquiatra também comentou que essa empresa patrocinava o Sindicato dos Médicos de Macau. A esposa do diretor, que era de Macau, ficou surpresa ao saber que a pessoa que no passado havia provocado a falha de uma cirurgia estava, de alguma forma, envolvida com o cassino de Macau. Isso indicava que, por trás dessa história, havia uma conexão com os idosos e a empresa farmacêutica que precisava ser investigada. Annie lembrou-se de ter ligado para um repórter médico em 2000 para investigar rumores sobre essa mesma empresa, que estava desenvolvendo novos medicamentos. O repórter tinha revelado que a empresa estava prestes a lançar um novo medicamento, e mencionou que a empresa parecia ter vínculos com o gangster de Macau. Annie então começou a revirar os arquivos e descobriu que o vice-diretor da empresa farmacêutica havia comparecido a um julgamento sobre um caso muito obscuro. Ele não conseguia entender o motivo de um diretor de uma empresa médica e farmacêutica participar de um julgamento que nada tinha a ver com sua área. Além disso, a polícia descobriu uma nova linha de investigação. Não foi o anestesista que deu a pista, mas outra pessoa, e ao observar as imagens da câmera de segurança, Annie percebeu que a pessoa que estava sendo investigada era o veterano. Ela suspeitou que, naquele momento, seu superior a havia colocado na cadeira de professor, pois queria liderar a investigação sobre os novos medicamentos. O vice-diretor da empresa farmacêutica que estava envolvido no julgamento estava claramente tentando manipular a situação, até mesmo provocando a falha médica. Após a exposição de seu envolvimento, o mais velho entrou em pânico.
No dia seguinte, ele sofreu um acidente de carro e ficou gravemente ferido, sendo levado para o hospital. Quando Annie e sua família receberam a notícia, correram imediatamente para o hospital, onde encontraram o mais velho gravemente ferido. A cirurgia foi bem-sucedida, e ele acordou após algum tempo. Durante esse período, todos se reuniram ao lado de Annie, tentando manter a calma e pedindo à mãe e ao tio de Agem para ficarem. Ele e o irmão foram para casa para resolver algumas pendências. Após a cirurgia, ele foi visitar Annie, que ainda estava inconsciente. O médico explicou que precisavam monitorá-la por mais tempo. Ele ficou inquieto, mas ao fazer um novo exame, recebeu um folheto do hospital que o deixou ainda mais preocupado com a situação de Agem. Enquanto isso, o artigo 5 parecia ter provocado uma reação intensa em Annie, que estudou até desmaiar e foi levada à sala médica para receber os cuidados necessários. O pedaço de papel que Annie acordou havia deixado para Xianggu o incentivou a abrir e escrever algumas palavras de conselho. Ela esperava que ele não ficasse tão relutante em se provocar ao ponto de perder o controle emocional. Com lágrimas nos olhos, ela pensou naquele momento, lembrando que, embora os dois se vissem como rivais, aquele era o seu verdadeiro eu do passado. Cada palavra e frase escrita por Annie há 5 anos parecia uma mistura de torcida e provocação. Agora, tentando provocar o idiota choroso após a notícia de que Annie havia acordado, Xianggu correu para o hospital. Anu, ao ver Annie, se virou e a provocou de maneira carinhosa, abraçando-a rapidamente e levando-a ao jardim de flores do hospital para respirar um pouco de ar fresco. Foi quase como se ele usasse um teto frio para cobri-la, provocando-a com gestos gentis. Embora ele não entendesse completamente o que era o amor, agora ele sabia que o amor era, na verdade, um desejo e uma oração. O que ele mais desejava era que tudo fosse bem para Annie e que ela fosse sempre feliz. Durante uma conversa sobre provocar Annie, a amiga de Annie apareceu para visitá-la e perguntou sobre o acidente de carro. Ela também provocou Annie, mas não sabia detalhes além da verdade sobre o ocorrido. Enquanto isso, Xianggu estava mais preocupado com a saúde de Anjin. No hospital, ele se comportava como um namorado atencioso, alimentando Anjin pessoalmente com um canudo. Ambos estavam apaixonados secretamente, mas na clínica, todos ao redor podiam adivinhar o que estava acontecendo, com o anestesista fornecendo pistas para provocá-los. Até o médico revelou algo para provocar Xianggu. Naquela época, Xianggu havia instalado canetas de gravação secreta na clínica médica. Curiosamente, uma delas ainda não havia sido entregue à polícia. Ele não conseguia entender por que o médico havia feito isso. Inesperadamente, o médico foi direto e explicou que a verdade era que não havia mais câmeras. Alguns dias antes, o mesmo médico havia usado as mesmas palavras ao provocar o pai de Xianggu. A reação do veterano foi bem diferente, dizendo, brincando, que qualquer que fosse a gravação das câmeras, não era culpa dele. O significado de suas palavras estava claro. O mais velho provavelmente havia feito algo prejudicial ao provocar, e isso poderia estar relacionado ao incidente médico de Tease. A polícia também entrou em contato para mostrar a gravação da câmera, que mostrava claramente a data em que o telefone foi desligado e quem estava seguindo Xianggu, seu superior. Além disso, após investigar as canetas de gravação instaladas pelo médico, descobriu-se que antes do incidente médico, uma das câmeras havia registrado claramente o momento em que o veterano deu remédio secretamente para a enfermeira, o que estava relacionado ao incidente médico. A polícia também informou a Ari Won que ele havia ido à delegacia para observar a câmera, que o estava espionando. Além disso, a conversa no momento do acidente foi restaurada, deixando tudo claro. Xianggu, ao confrontar a situação, se sentiu culpado por ter machucado Annie. A piada, ao mesmo tempo triste e autoculpatória, fazia Xianggu questionar em voz alta por que ele tinha se colocado em uma situação tão perigosa. Se não fosse pela sorte, ele provavelmente não teria tido a chance de ver Annie novamente, o que o fez sair do hospital irritado. Nesse momento, a entregadora trouxe uma cesta de flores e, ao colocar um cartão nela, provocou Annie com palavras de encorajamento. Era uma resposta às palavras de incentivo que Annie havia dado 5 anos atrás. Enquanto chovia, Annie se sentava sozinha no meio do jardim de flores do hospital, frustrada. Xianggu se aproximou dela e falou baixinho,
e antes de entrar em coma, Annie tinha ouvido as palavras de arrependimento de seu superior. Eu sabia da relação de provocações entre mim e o mais velho, que aconteceu há 5 anos. Ele era meu tutor, e enquanto minha mãe era rígida e distante, a atmosfera em casa era sufocante. Eu era o único que o provocava de maneira irreverente, como se nada me afetasse. Ele era uma pessoa bondosa e dolorosamente compreensiva. Seu pai, na época, gostava de brincar com as pessoas de forma um tanto ingênua, quando ele ainda morava em casa. Eles se tornaram bons amigos, mas uma noite o pai de seu amigo ligou, dizendo que estava bêbado e precisava que alguém o buscasse. Ele pediu à mãe que desse permissão para que ele tivesse 2 horas para resolver assuntos pessoais, mas a mãe imediatamente recusou. Naquele momento, faltavam menos de 3 semanas para o vestibular. Sua mãe, então, ordenou rigidamente que o mais velho não se afastasse, mas como consequência dessa decisão, o mais velho não conseguiu alcançar seu pai a tempo. Em um estado de embriaguez, seu pai acabou tomando comprimidos para dormir por engano e faleceu. O ressentimento no coração do mais velho não pôde ser apagado, e embora soubesse que o acidente não era culpa dele, a raiva fez com que ele se vingasse de quem mais amava. Ele, então, colocou pílulas para dormir no vinho do idiota, com o objetivo de fazer os familiares de seu amigo passarem pela mesma dor que ele sentiu. Depois de provocar, ele foi levado para o pronto-socorro. As preocupações do mais velho não eram infundadas, e as provocações de sua parte eram extremamente complexas. Ele decidiu destruir a carreira de quem o provocava, então fez um acordo com a empresa farmacêutica para elaborar um plano para o incidente médico relacionado à provocação. Quando soube disso, fui até o quarto do hospital visitar o mais velho, que estava gravemente ferido, temendo que ele não sobrevivesse. Naquela noite, o momento foi breve, mas o mais velho pediu desculpas por suas provocações. Apesar de ter brincado com a situação, ele reconheceu que depois de se ver em um beco sem saída, tudo o que fez por mim foi sincero, tentando amenizar a dor e, de certa forma, amolecer seu próprio coração. No entanto, eu não escolhi perdoá-lo, pois entendi que aquela dor fazia parte de um processo de aprendizado, algo que ele precisaria entender também. O mais velho, ferido e à beira da morte, buscava a verdade sobre o que acontecerá com ele. Eu fui até a prisão para visitar a enfermeira envolvida no incidente médico. Ela havia sido condenada por participar do ocorrido e fornecido pistas sobre o que aconteceu. Na época, meu superior me entregou um pedaço de papel com instruções para reduzir a quantidade de heparina, com o objetivo de evitar que a clínica fosse envolvida em um incidente médico. Porém, o verdadeiro culpado não era ele, mas a empresa farmacêutica por trás dele, que conspirou com o cassino de Macau para me prejudicar. Meus superiores sabiam disso. O lado cooperava com a empresa farmacêutica enquanto o outro pensava em maneiras de proteger os subordinados. Ficava claro que o mais velho não mentia completamente. Pelo menos o carinho fraternal que ele demonstrava ao provocar era real, e ele até sentiu um pouco de arrependimento pela situação que envolveu seu pai. Parece que ele nunca entendeu que, se no último momento tivesse escolhido o perdão, isso teria trazido mais alívio, embora também houvesse um desconforto no fundo de seu coração. Após o acidente, o hospital onde Annie trabalhava descobriu toda a verdade. Para proteger a reputação do hospital, decidiram contratá-la como professora assistente. Annie, no entanto, sentia um turbilhão de emoções, pensando que, se não tivesse conhecido seu superior naquela época, talvez o acidente não tivesse acontecido. O veterano saiu do hospital, mas foi promovido devido à situação, o que deixou Annie extremamente desconfortável. Apesar disso, Ari-won e o idiota escolheram esconder seus sentimentos. Ambos tinham dificuldades para superar o abismo entre eles, sem querer causar mais problemas para o outro. A família de Halloween planejava voltar para sua cidade natal naquele fim de semana. Souberam que iriam visitar alguém que os provocava e decidiram acompanhar no dia da partida, mas isso os levou a se sentir enganados pela mãe e pelo tio Ajin. No carro, tudo parecia estranho, até que de repente o carro balançou e a mãe derramou vinho sobre si mesma. Ao abrir o porta-malas, descobriram uma roupa que seu irmão mais novo usava. Era a mesma roupa que ele usava para praticar esgrima. Após voltar ao carro para aliviar a tensão, ligaram a música e cantaram juntos, com a mãe se esforçando para criar uma atmosfera mais leve. De maneira inesperada,
O movimento foi tão forte que ele acabou acertando seu olho, provocando uma reação de surpresa. Logo depois, o carro teve um pneu furado, e com a fumaça do campo no rosto, ele estava usando uma roupa de artes marciais, claramente sem arrependimentos até o final do dia. O carro foi consertado e ele teve que trocar de roupa, o que fez com que ele descobrisse que a família de Annie não estava ali para visitá-la, mas sim para passear na praia. O pai de Annie, depois de fazer algumas oferendas e brincar com a família de Anun, foi para o restaurante An, onde se divertiu e comeu com sua família. Essa era a melhor maneira de lembrar de seus entes queridos, com palavras cheias de emoção. Embora ele sentisse a tristeza da família de Annie, ele também se lembrava das vezes em que o mais velho o deixava triste devido ao seu falecimento. Com sua mãe ao lado, ele estava sozinho no meio da multidão, e a única pessoa presente na sua cerimônia de formatura era seu veterano. Naquele dia, ele estava extremamente feliz por provocá-lo. Só depois ele soube que, pouco antes da cerimônia de formatura, o pai de seu superior havia falecido, o que o deixou profundamente triste. Ele não conseguia imaginar como o mais velho se sentiu durante a cerimônia, quando ele próprio havia prometido estar lá. O terno preto que ele usava era uma promessa de provocar o mais velho, mas não pôde evitar sentar e chorar ao lado da mãe de Annie. Ele não conseguia guardar ressentimentos, mas também não conseguia perdoar com facilidade. Essa luta interna o deixou sem saber o que fazer. Sua mãe, então, brincou dizendo que ele não deveria esquecer as coisas boas que o mais velho fez, nem os danos que ele causou. Com o tempo, a dor e a tristeza iriam desaparecer. Aconchegado pelas palavras da mãe de An Yang, seu humor melhorou. Ele soubera que Annie fora contratada como professora assistente e que An também compartilhou seus sentimentos complicados. Ele a confortou e então retornou para casa, ainda com tempo para fazer o que desejava. Suas palavras ajudaram Annie a se sentir mais tranquila. Talvez fosse a hora de se livrar do fardo. O céu explodiria em fogos de artifício enquanto eles observavam juntos, brincando e escolhendo confiar um no outro. O mais velho refletiu sobre suas escolhas, decidindo que, se fosse possível, perdoaria, pois não queria mais se atormentar. Anang também mencionou que estava feliz por sua namorada ter sido contratada e brincou sobre como isso a deixava realmente feliz. Era o que Annie merecia. Entre provocações e aplausos, An Yang se sentiu mais aliviado. Embora os fogos de artifício estivessem quase acabando, a bondade daquela noite ficou gravada nas memórias dos dois. No dia seguinte, eles se arrumaram cheios de vitalidade para ir ao trabalho. Todos os dias, sua família o provocava e ele corria para a loja de macarrão do Sr. Anning para aprender a fazer bolinhos. Agora, ele era um empacotador profissional de bolinhos. Ouviu-se que a Yeon voltaria mais cedo e o provocaria até seu rosto corar. De repente, seu marido ligou, dizendo que tinha um caso urgente. Ele desabafou sua raiva, batendo com os cílios na mesa, e com força esmagou o amieiro. Ele estava bem, mas a casa estava vazia. Isso desviava sua atenção das provocações, e ele decidiu focar no trabalho. Mas enquanto lia sua tese, não conseguia parar de olhar para o telefone e não conseguia escrever nenhuma palavra. A caneta foi afiada, e ele limpou a geladeira até ficar brilhando, mas ainda não conseguiu concentrar-se. Ele colocou bolhas de sabão no vidro, desenhando corações. Na manhã seguinte, ao sair pela porta, viu a sacola de compras que havia comprado na loja de conveniência. Dentro dela, estava o doce de chocolate que ele brincou dizendo que compraria para Neon. Depois brincou mais, dizendo que sentia falta dela, pois não conseguia controlar sua raiva. Recordando-se das provocações, ele correu para o hospital para encontrar Anning, explicando que estava tomando uma decisão importante para ficar com Ajin. A mãe de Ana sempre enviava fotos de sua viagem, e uma delas, onde estava usando uma roupa de artes marciais, chamou a atenção. Ela queria usá-la como foto de perfil, o que gerou uma brincadeira entre eles. Os dois riram à noite, com ele e ela se aproximando e brincando entre si. Ao final da noite, ele pensou que seria um beijo apaixonado, mas, para sua surpresa, Aninho apenas beijou na bochecha. Quando sua namorada estava concentrada em provocá-lo, ela puxou uma caixa e dentro dela estava o anel que ele havia preparado para ela, esperando o momento certo para revelar a verdade.
O incidente médico havia sido descoberto e, com isso, ele recebeu uma compensação de 2 bilhões de won. Assim que o dinheiro foi recebido, Nugo foi até a joalheria buscar o anel, querendo dar a ela uma vida cheia de felicidade. Ele a provocou, pensando que eles ainda não namoravam há muito tempo e que era cedo para dar um anel. Ela brincou com ele, dizendo que fazia sentido, mas então ele foi à joalheria novamente, dessa vez para comprar uma pulseira. Ao saber que seu irmão mais novo estava provocando Annie sobre dar-lhe uma pulseira, ele acenou com a mão e comentou que Annie não gostava de pulseiras, já que ela precisava passar por uma cirurgia. Então, correu para a joalheria pela terceira vez. Dessa vez, ele comprou um colar e foi para casa naquela noite, brincando com os presentes que comprou, anéis, pulseiras e colares. Apesar de ter comprado 3 presentes, ele ainda estava indeciso sobre o momento e o lugar certos para entregá-los. O incidente da compensação de 2 bilhões de won virou notícia. Quando soube que seu futuro cunhado estava rico, o irmão mais novo imediatamente pegou toda a comida da casa e provocou, pedindo que ele comesse. Depois, brincou com ela pedindo-lhe mesada. Então, levou o irmão mais novo para sair, dizendo que se ele pedisse mesada não poderia dar a ela, pois teria que sofrer muito. Agora, sair do fundo do poço parecia difícil. Ela não queria mais que ninguém a incomodasse ou a provocasse. Após um intervalo, os dois se encontraram com amigos para beber. A amiga dela ficou muito deprimida. Annie também achava que tudo se tratava de uma provocação, então as duas garotas se revezaram bebendo até ficarem completamente bêbadas e saíram para comprar frutas. As duas caíram na mesa e provocaram Annie, levando-a para o carro e levando-a para casa. Mas, já na cama, Ana, tão bêbada, ligou para a mãe, mentindo que estava bem na sua frente. Ela disse que tinha que fazer plantão naquela noite e não podia voltar para casa, desligando o telefone e provocando-a, dizendo que mentiu para a mãe. Naquela noite, ela queria dormir em casa, mas também provocou. Quando a mãe de Aden soube, ficou chocada. Depois disso, ela olhou com olhos profundos e foi encontrar 2 amigos do ensino médio, um dos quais se desculpou por provocá-la. Poucos dias antes, alguém havia provocado tanto que a outra pessoa também se desculpou na frente dele. Os 3 amigos se sentaram para beber e começaram a falar sobre um fenômeno estranho. Ele suspeitou que o idiota estava namorando os outros 2, que estavam planejando um encontro. Então, outro amigo exclamou que seria impossível um idiota se apaixonar pelo rival da escola, a menos que fosse louco. Quem teria pensado que, no exato momento, ele se sentaria ao lado e provocaria Annie, finalmente aceitando um relacionamento com ela? Os 2 amigos acharam isso inacreditável. Os 2 rivais, que antes eram intensos concorrentes, agora estavam sendo gentis um com o outro. Era realmente inacreditável. Enquanto conversava, ele ficou surpreso ao saber que o amigo que havia criticado Annie na frente dele, na verdade, tinha se apaixonado por ela. Ele também soube que muitos meninos da antiga escola dela haviam se interessado por Annie. Agora ele entendia o motivo pelo qual ela era tão adorada. No caminho para casa, seu tom de provocação parecia um pouco ciumento, mas, para surpresa dele, Annie também o provocou, colocando mais lenha na fogueira. Na verdade, elas já tiveram um caso, e o alvo da vez era um garoto vizinho que perseguia várias garotas, apenas porque ele colocou uma jaqueta nela. Embora esse episódio emocionante tenha durado apenas 5 horas, ele ainda sentia ciúmes e pediu para ela tirar a jaqueta. Ele não queria que sua namorada fosse roubada por outra pessoa, especialmente depois que ele se afastasse. Ainda assim, ele continuava sendo provocado por ela e até se viu sendo zombado sobre mudar-se para uma casa mais confortável, pois agora tinha dinheiro. Ela zombava dele, mas ele não tinha planos de sair de lá, pois queria viver perto de Annie e de sua família. Ao ouvir isso, Aeo, brincando, perguntou se ele queria que ela fosse membro da sua família. Ela então revelou, surpresa, que estava pedindo o casamento dele. Acidentalmente, cortou o dedo e pegou um curativo da gaveta, onde encontrou várias caixas de joias com presentes que ele queria lhe dar. Mas ele ainda não sabia como entregar os presentes. Quem diria que Annie, brincando, pediu para ele ser um amante e provocou-o de maneira impaciente, colocando o anel em sua mão. Ele esperava que no futuro Annie não fosse apenas sua namorada, mas também uma pessoa muito próxima, alguém da sua própria família.
A mãe de Ariwon escolheu o momento certo para ligar para Earning, mas antes que ela pudesse pegar o telefone, ele a provocou e puxou-a de volta, dizendo que ela deveria mentir e fazer horas extras com a mãe. Depois de brincar com ela, ele a puxou para a cama. Os dois se beijaram apaixonadamente e, após a provocação, propôs casamento. No entanto, ela ainda não havia respondido. Já se passaram alguns dias e ele ainda não teve uma resposta clara de sua proposta de casamento. Ela ficou completamente sem palavras, incapaz de reagir. Lembrando-se daquela noite cheia de paixão, ambos ficaram envergonhados e começaram a se provocar, com as faces vermelhas, mas ele acabou jogando um balde de água fria neles. Suspeitando das intenções de duas alunas, Hannah pensava que o flerte só era adequado para um relacionamento amoroso, não para o casamento. Contudo, ela secretamente não acreditava nisso. Para responder à proposta de Charles Nugo, ela reservou um restaurante sofisticado, decidida a conversar seriamente sobre o que ela queria para sua vida, mas, de forma provocadora, também se sentia um pouco azarada. De repente, o reitor ligou de volta para Earning, dizendo que ela tinha chance de ir para os Estados Unidos estudar. Earning ficou indecisa. Estudar na América significaria meio ano longe dele, o que a deixava hesitante. Ela contou a ele sobre essa oportunidade e ele, sem hesitar, disse que não queria ser um obstáculo. Ele a apoiaria totalmente, sem reservas, para que ela seguisse o seu sonho. Hannah observava atentamente. Apesar de brincar dizendo que apoiava Earning, ela estava cortando tudo no prato com uma faca, sem realmente demonstrar empolgação. Ela até confundiu o vaso de flores com um copo de água enquanto falava, dizendo que estava apenas tentando confortar Earning. No mês seguinte, Earning começou a provocar todos ao seu redor, sem muito entusiasmo. Ela contou sobre isso em sua clínica, onde uma enfermeira que estava há muito tempo no trabalho decidiu que queria viajar pelo mundo para realizar seus sonhos. Embora fosse uma grande perda para a clínica, o amigo concordou que ela deveria seguir seu desejo, vendo nos olhos dela a luz de uma grande decisão. Às vezes, você só pode fazer algo agora ou nunca. Ele percebeu que não queria atrapalhar os sonhos de outras pessoas por causa do seu próprio egoísmo, e isso fez com que ele refletisse profundamente. Finalmente, ele tomou uma decisão. Não queria impedir o futuro de Earning por causa dele. Com esse pensamento, ele tentou mostrar à sua namorada que estava decidido a apoiar suas escolhas sem hesitar. Finalmente, ele aceitou a proposta da escola para estudar no exterior. O dia da partida se aproximava, e ela provocava-o segurando sua mão, enquanto ele pensava que a separação estava prestes a acontecer. Porém, inesperadamente, o reitor mudou de ideia, dizendo que a oportunidade de ir para os Estados Unidos agora pertencia a outro professor que havia desistido. Após mais algumas considerações, o reitor informou que, embora a viagem para os Estados Unidos tivesse sido cancelada, da próxima vez que houvesse uma chance, ele não a deixaria escapar. Agora, os dois não precisavam mais se preocupar com o relacionamento à distância. Eles poderiam passar mais tempo juntos, concluindo os projetos e sonhos que ambos tinham. Ele preparou uma refeição coreana para Earning, sem a ajuda dela, e conseguiu surpreendê-la, provando suas habilidades culinárias. Ela ficou impressionada. O prato estava ainda mais delicioso do que uma montanha de frutos do mar. A condição de Earning havia mudado muito. Ela voltou a visitar o psiquiatra e preencheu um formulário de teste de depressão. O médico parabenizou-a por superar a dor do passado. Agora ela estava restaurada, voltando a ser uma pessoa normal. Ao deixar o consultório, ela viu que a clínica estava cheia de pacientes, o que indicava que as pessoas estavam melhorando, e ela sabia que, para se curar, era necessário ter a coragem de aceitar que passava por um momento difícil. Ela havia enfrentado suas dificuldades e agora, com calma, aceitava esperar que as coisas melhorassem. Earning ficou cada vez mais saudável e, de forma brincalhona, comprou um carro novo para abrir sua própria clínica. O casal se sentou na clínica, sonhando com o futuro e com uma vida feliz. Ela se sentia um pouco boba, mas estava pronta para começar de novo. Earning estava muito emocionada e agradeceu a ele, dizendo que ele lhe deu a força necessária para seguir em frente. Eles continuaram a brincar, lembrando que ainda não haviam visto o nascer do sol juntos. Então, viajaram para a praia, se abraçaram e observaram o sol nascer.
A resposta à proposta de casamento ainda não havia chegado, e ele, com um sorriso, pediu flores, esperando uma resposta mais clara. Os dois correram pela praia de mãos dadas, se divertindo e aproveitando o momento. Esse doce momento na praia refletia a verdade da vida. Ela alterna entre momentos de felicidade e tristeza, especialmente quando enfrentamos desafios. No entanto, não devemos desistir, pois o amor nos dá a força necessária para lidar com as dificuldades e também serve como um escudo contra as emoções negativas. E assim o filme terminou. Agora, para o fim do dia, ele se despede com um sorriso nos lábios, convidando todos a curtir e acompanhar o canal da Tela Resumida. Ele acena e diz: adeus.